Olá, turma. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, professor Sidney. Nossa unidade curricular, Produção Audiovisual. Vamos dar continuidade aí dentro da configuração aí, tentando entender como contar histórias, né? Faz parte aí do audiovisual, trazendo também um pouco do conteúdo do game design, totalmente envolvido aí, né, com a questão audiovisual, tá? Esse conteúdo aqui foi dado início na aula anterior já, tá? Deixa eu só me enquadrar aqui na câmera, isso. Foi dado início, então, na aula anterior. A gente parou ali, lá pelo slide 6. E a gente vai dar continuidade, então. Mas, antes disso, vamos estar relembrando, então, voltar desde o comecinho novamente. Porque a gente se perde ali, né? Acaba esquecendo o que aconteceu, como que foi a última aula. Porque tem um período meio longo aí entre uma aula e a outra, tá? Então, vamos lá. Daí, durante essa aula tem bastante atividade, sabe? Eu tinha preparado uma atividade extra para vocês. Eu fiz isso com a outra turma anterior. Pelo motivo de né, tá se preparando para as festas, aí estão se preparando também para pro feriado não, né, para o recesso aí, para as férias. Então, um número reduzido de alunos, eu não ia entrar com conteúdo novo. Mas como a grande maioria da turma está presente, a gente vai dar continuidade e desenvolver as atividades propostas aqui dentro dessa aula. E tem uma outra atividade também que eu separei para vocês, qualquer coisa a gente faz também. Tem tudo dentro dessa aula, tá? Então, nessa aula nós vamos identificar os princípios de tipos arquétipos junguianos, compreender ali as teorias narratológicas, né, a narratologia com base nas estruturas das narrativas, trazendo isso para dentro dos jogos, tá ok? A gente estuda um pouco da história do cinema, né, dos livros, como a gente já vem fazendo antes, desde os nossos começos lá, dos inícios das nossas aulas, e a gente vai trazer sempre as narrativas, sempre essa história, sempre esse contexto para dentro dos jogos. E analisar as aplicações de jornadas da história, né? Vamos ver qual tipo de jornadas, que jornadas são, como construir as narrativas para jogos digitais. Ok? Então, a última aula a gente deu início e viu alguns conceitos sobre literatura e narratologia. Essa aula a gente vai estruturar um pouco melhor sobre a narratologia de personagens. A gente vai estudar sobre agentes da narrativas por meio de 30 funções de morfologia de contos de Propp, né? Vladimir Propp. E iremos se aprofundar mesmo no conceito sobre narratologia, tá? E os primeiros, mas a gente precisa saber assim, quem poderia dar exemplo aí de 3 funções aí de Propp, né? A gente fez isso na aula passada, mas vamos retomar isso então aí para ver se vocês lembram, né? Ou lembram aí das funções lá de Propp. Lembram? Quem lembra aí das funções de Propp? Quem dá mais, quem dá menos? Só 3. Não lembra, Iaco? Eu já sabia que não ia lembrar, não é por causa da tua culpa. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Mas a gente fica períodos, né, distantes aí, muitas aulas diferentes, e a gente acaba esquecendo mesmo. Por isso que eu achei melhor a gente relembrar mesmo essas funções. Até eu ia entrar com atividades já para vocês decidirem, fazerem, retomarem essas pesquisas aí. Mas como tem um número bom de alunos na sala, a gente vai fazer aula mesmo, retomar esse conceito e provavelmente a gente consiga fazer as atividades daí. Um pouquinho melhor do que sem ter reforçado esse conceito de novo. Tá? Mas são 31 funções lá, depois eu vou retomar com vocês quais são essas funções. Tem isso disponível lá no Classroom para vocês também, tá? Mas a questão assim, pelo menos três funções importantes ali, eu trouxe de exemplo para vocês no próximo slide. Dentro da função lá das 31 de Propp, de Vladimir Propp. Então a gente tem dano e carência, partida e combate. Tá? Agora vocês vão lembrar que a gente vai falando aqui. Então, dano e carência, né, é um propulsor da narrativa. É um mal causado pelo agressor por meio de maldade. Exemplo, roubo, rapto, calúnia e alguns outros casos aí que a gente conhece. E dentro disso, 7 primeiras funções podem ser vistas como preparatórias para o dano. Então, sempre assim a gente vai tentar imaginar que as funções principais ali, as primeiras, pelo exemplo aqui que foi dado, que essa vai ser uma preparação para essa função aqui do dano dentro da nossa narrativa, tá? Outra variedade equivalente dessa função é a situação da carência e da penúria. Por exemplo, né, causar o sentimento de amor, trazer a questão do dinheiro e a saúde dentro dessa carência. Condição que obriga a uma busca. Então, essas condições aqui propõem
né, o jogador ou quem está participando da narrativa a uma busca. Importante ressaltar que o objeto do dano e o objeto da carência não determinam a construção do conto. Então, bem importante é assim, né? Independente aqui do dano ou da carência, isso não pode afetar e não pode determinar a construção da nossa narrativa, do nosso conto, tá? Então, contando histórias, aprendendo as questões da narrativa, a gente já consegue construir aqui uma base, né? Não vai determinar aqui o dano à carência, a questão da nossa estrutura e construção ali do nosso conto. Por outro lado, também temos uma outra função aqui que é a partida, que é bem importante, né? O herói deixa deixa o seu lar para cumprir uma missão, um objetivo que foi designado ali, que está proposta para ele, e daí no caminho ele encontra algumas pessoas. Essas pessoas, dentro dessas funções de prop, a gente chama e trata elas como provedor ou doador. Nesse caso aqui, o provedor ou doador é alguém que traz ali ou que dá ao buscador algum objeto mágico, alguma situação que vai beneficiar e vai auxiliar ele na reparação lá da primeira função, do dano ou da carência. Então, esse objeto vai causar ali um sentimento de auxiliar, né, auxiliador, de reparação, de ajudar na reparação e no dano da carência causado nos primeiros passos da narração do nosso conto, ok? Outra função aqui que eu trouxe que achei importante, das 31 que a gente tem, é a questão do combate. Então, dentro do combate a gente traz um mundo especial, né, onde o herói combate o agressor para conseguir alcançar o objetivo dele, que é o objetivo da busca principal do nosso conto. Então, com essas bases aqui, com esses três aqui, a gente consegue já produzir um conto, né? Início, meio e fim, com emoções, dando carência, objetivos a ser concluído, sentimentos, carência, penura, amor, questão de saúde, questão da partida, do herói, né? O surgimento do herói, da missão, a designação de todo o processo ali da história, a parte do combate que deixa esse mundo especial melhor, né, mais atrativo, a história com mais ênfase, com mais emoção. Tudo isso em busca de um propósito só, né, que a gente determinou no início do nosso conto, ou no propósito do nosso conto, que é o coração aí da narrativa, do conto que a gente vai preparar, ok? Tudo isso trazendo, né, esse conceito aí para a gente conseguir construir um bom jogo, né, uma boa história, uma boa narrativa para os nossos gamers, tá ok? Beleza, turma? Tranquilos? Podemos cantar aquela musiquinha do Silvio Santos, né? Em ritmo de férias. É isso que vocês estão? Né, professora Nicole? E com bastante dinheiro também, né? A gente ia tirar férias com pouco dinheiro, né, professora Nicole? Guardamos o dinheiro, né? Pelo menos assim a gente queria, né? Não? Então tá, vamos lá, vamos continuar. Jornada de Joseph Campbell. Quem conhece aí Joseph Campbell? Alguém lembra? A gente comentou alguma coisa na sala? Não lembro. Lembra? Conheço? Já ouvi falar? Nunca ouvi falar? Sim? Lembra, né, Iago? Então, dentro de Campbell, a gente tem um monômito, tá? Lembra um pouco, Adriano? Então, a gente vai falar sobre o monômito, né? De Joseph Campbell, né? Então, Joseph John Campbell é um mitologista grego, escritor, professor universitário, não é grego, mitologista, escritor e professor universitário norte-americano, né? É que todo mitologista tem que ser grego, né? Não é assim, né? Esse aqui é americano e ele ficou famoso por seus estudos dentro da mitologia e dentro da narratologia, os estudos da narração, né? Ele tem um livro bem famoso ali, que é o livro de Heróis de Mil Faces, tá? Não sei quem leu aí, alguém já leu, já conhece essa obra aí, mas dentro dessa obra ele explora conceitos do monômito, tá? Essa teoria, ela abrange lá o arquétipo da jornada do herói. Quem lembra aí da jornada do herói? É tantas lembranças hoje, né, Adriano e Iago? A gente tentando lembrar algumas coisas que a gente já viu ou a gente nem viu. Lembra também? Então a gente já viu sobre a jornada do herói. A jornada do herói é muito importante para a gente começar a desvendar, a construir ali narrativas, tentar construir ali uma história, né, um conto, preparar ali um produto ali para um game ou para um filme ou para um livro. Serve para todas as etapas aqui, né? O processo de Hollywood usa muito
também, né? E o pessoal dos jogos muito mais ainda. Então está presente em diversas mitologias, né? Esse arquétipo aqui, Jornada do Herói, e através da cultura, né? Vem andando através das culturas ao longo dos tempos aí, e é usada em diferentes mídias, como eu falei para vocês, né? A gente pode usar tanto no cinema, como no teatro, como na literatura, e a gente traz isso para os games, para nossas aulas de hoje. Bem importante esse conceito aqui, e essa pessoa aqui com essa jornada do herói, né, com o monômito aqui de Joseph Campbell, tá ok? Esse estudo dele foi bem importante, então, ele trazer aqui e abranger aqui essa teoria, né? É isso que eu queria falar, essa teoria de Joseph Campbell. E sobre arquétipos, alguém lembra aí o que é arquétipo? Vamos falar sobre arquétipos, o que seria arquétipos? E a gente vai entrar um pouquinho, explicando um pouquinho melhor também sobre o monômito. Alguém aí? E eu acho que a aula passada a gente parou por aqui, tá? Então por isso que eu falo para vocês que a gente lembra algumas coisas, eu já falei isso também, e a gente falou mesmo, na última aula a gente falou até esse ponto aqui, e a partir daqui desse ponto para frente a gente tem algumas coisas novas aí que a gente vai ver. Isso, Manoel, isso mesmo, boas lembranças aí, memória boa, né? Então antes da gente prosseguir, para entender o que é o monômito aqui, o que vai trazer, o que é importante, a gente compreender aqui os conceitos de arquétipos. Então, como a Emanuele falou ali, a gente vai trazer esses conceitos de arquétipos agora para tentar entender um pouco e depois fazer essa junção aí entre as questões, aí a gente conseguir ter uma análise melhor sobre arquétipos e depois tentar descobrir um pouco mais profundo, compreender um pouco sobre o monômito ali de Joseph. Tá? Então, os arquétipos representam ali o molde inicial de algo sendo tipo um protótipo ou as primeiras impressões sobre determinado conceito, tá? Então, o arquétipo já fica parecido já com um conceito mais claro para vocês aí, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, arquétipos representam um molde, tá? Algo inicial, né? Protótipo, que é as primeiras impressões sobre um conceito, determinado conceito, tá ok? Então algumas palavras ali circuladas para fixar o conceito sobre isso para vocês. Então, molde de coisas iniciais ali, ou um protótipo, e isso são as primeiras impressões de um determinado conceito. Então, arquétipo aí, né, Emanuele? Seria sim um modelo de um personagem? Sim, seria. Você fez uma pergunta para mim, mas é uma pergunta, né, sábia, né, que já responde ali com a sua própria pergunta, né? É um jeito de trazer aí um modelo e a criação de um determinado conceito, que seria o personagem, tá? Além de ser explorado na narratologia, esse conceito também foi desenvolvido pela psicologia analítica e através do psiquiatra suíço, o Carl Gustav Jung, tá? Então a gente vai falar bastante também de Jung, né? A gente vai falar sobre bastante junguiano, né? O pessoal chama de junguiano, tá? Jung, então, sugere que as imagens primordiais, outros termos para os arquétipos, originam-se de uma constante repetição de uma mesma experiência ao longo de muitas gerações, tá? Então, Jung sugere isso, tá? É muito importante a gente, então, entender aqui que essas imagens primordiais, outro termo de arquétipos, originam-se lá, né, de experiências ao longo de muitas gerações. Tá? Esse aqui é o Jung, né? O Jung, Gustavo Jung, o Carl Gustavo Jung, tá ok? Vamos continuar aqui. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui dentro de arquétipos? Que eles possuem algumas formas fixas e já pré-definidas, né? Segundo o nosso amigo Jung, tá? Então vamos lá ver quais que são, né? Essas formas fixas aí ou pré-determinadas por Jung. Então assim, nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Então aqui ele já fala para nós que a gente não pode fazer isso, né? Não é uma fórmula. Existe uma fórmula? Não, não existe uma fórmula. Não podemos reduzir a apenas uma simples fórmula, porque trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem encher.
Olha só, não podemos esvaziar e nem encher, e ele existe em si apenas o potencial, enquanto toma forma em alguma matéria. Já não é mais o que era antes, né? Então, é bem profundo aqui o pensamento de Jung, né? Ele já não é de forma, né, de uma matéria, já não é mais o que era antes. Então, persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Então, aqui no final aqui dessa palavra dele aqui, tá dizendo assim, né? Ela vai caminhando por milênios já, né? Isso aqui já faz anos, séculos que existe e sempre exige novas interpretações, né? E até dentro da sala aqui agora com vocês, nessa geração aqui, a gente exige isso, né? Que seja interpretada novamente essa teoria de Jung, né? Essa questão de como enxergar arquétipos aqui. Ela é fixa ou pré-determinada, mas existe algumas coisas a ressaltar. E uma delas é exigir novas interpretações aí das vossas pessoas, tá? Então Jung constatou que além de elementos tipicamente ligados à psique, como sonhos, né? Por exemplo, os arquétipos dos inconscientes coletivos também se expressam através de narrativas, destacando e estudando especialmente o mito e o conto de fadas. Por exemplo aqui, contos de fadas e jornada de Campbell, né? Os contos de Campbell, por exemplo. Embora exista várias categorias de arquétipos, existe sim várias categorias, e desenvolvida por Jung é uma das mais conhecidas, e ela serve como base para outros modelos. Então, o mais importante aqui, né, que existem sim várias categorias de arquétipos, que a gente vai encontrar por aí, só que, porém, a desenvolvida por Jung aqui é a mais conhecida, tá? É a mais conhecida. E ela serve como modelos para muitos outros, tá? Então, através disso aí, 12 modelos foram popularizados, propostos por Carl Pearson e Hang Mar, tá? Então, em cima desse estudo aí, dessas teorias, foi criado 12 delas, tá? Que foram popularizadas aí, propostas por Carl Pearson e Hang Mar. Ok? Até aqui tudo bem, turma? Tudo tranquilo? Então, dentro disso, nós temos aí os arquétipos junguianos, tá? Alguém sabe aí os 12 arquétipos junguianos de cabeça? Ou chuta, ou não tem nem ideia? Nem ideia, Iago. Vamos lá, então. Vamos sugerir, então, aí, né, essas ideias aí. Agora vai fazer parte aí das nossas ideias, do nosso conceito, os 12 arquétipos aí junguianos, trazido aí de uma maneira, de uma ilustração aí dentro do roteiro de Simpsons, né? Então, dentro do filme, desenho Simpsons, as histórias aí, as narrativas e os contos aí dos autores, criadores de Simpsons, a gente consegue encontrar aí os 12 arquétipos junguianos dentro da história, né? Dentro dessa nossa unidade aí, contando histórias. Tá? Então vamos estudar alguns desses 12 arquétipos aqui dentro e tentando entender alguns personagens aqui dentro do Simpsons, tá ok? Então nós temos aqui, eu não sei todos os nomes dos personagens aqui, tá? Mas, por exemplo, né, aqui nós temos o sábio, né, que é a Lisa, né? É isso? Eu acho que é a Lisa o nome dela. Então nós temos aqui o sábio, nós temos aqui o explorador. Esse personagem aqui eu não sei quem é, que se alguém souber me fala. Nós temos aqui o inocente, né? Então todos motivados pela independência. Buscam uma jornada espiritual e realizações. Então aqui nós temos o sábio, explorador e inocente, através do desenho do Simpson, né? Nós também temos aqui motivados pela comunidade, buscam por conexão e prazer. Nós temos dentro dessa conexão aí por busca e prazer, nós temos o cara comum, nós temos o palhaço aqui, o comediante, o bobo da corte, e nós temos o amante. Tá ok? Então nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquétipos aqui de Jung, tá?
E aí, turma, desculpa, fiquei enrolado aqui, esqueci de vocês. 5 minutos depois que o Iago mostrou ali pra mim, eu voltei, né? Vamos lá então. Tudo certo? O que que vocês estavam aprontando aí? Beleza, entendi o recado. Eu já tinha visto o movimento ali na sala, eu decidi parar. Daí eu vi as camisetas, eu vi, não vi na imagem ali as camisetas. Falei, então até a Nicole aqui, a outra Nicole, a minha aqui do estúdio, falou, o que aconteceu, professor? Eu falei, não, eles estão entregando camiseta lá, pelo que eu entendi. Mas era isso então, né, professora Nicole? E daí o Iago falou que era para esperar um pouquinho, eu esperei, fui tomar água e esqueci. Café, fui tomar café e esqueci. Beleza, vamos retomar então. Então a gente tem aqui os princípios, né, arquidianos aqui, da nossa história, aqui são os 12 arquétipos, junguianos, né? Não sei de onde que eu estou tirando arquidianos aí. Junguianos, arquétipos junguianos, 12. Voltando aqui então. O sábio, o explorador o inocente, a gente acabou de ver. Motivados pela independência da busca ali por espiritual, né? A busca espiritual ou realizações. Aí a motivação pela comunidade, ali, a busca de conexão de prazer. A gente tem representado ali por esses três personagens ali. O cara comum, comediante bobo da corte e o amante, né? Dentro da teoria, dentro dos arquétipos tem aí essas características. E o rebelde, fora da lei ali, o herói e o mago, tá? Motivados pela maestria e buscam deixar um legado, tá? E depois a gente tem aqui motivados pela estabilidade, controle, busca promover uma estruturação, né? Que é o governante, o criador, cuidador prestativo, tá? Então essas são os 12 arquétipos de Jung, tá? Beleza? Tranquilos? Então a gente consegue agora entrar um pouquinho, retomando aqui, retornando lá no conceito principal do início da nossa aula, o monômito lá de Campbell, tá? Vamos retomar então, retornar. Retornando então aqui o monômito de Campbell, tem o livro dele lá, se vocês já viram, já conhecem, já leram ou não leram, gostariam de ler, é esse livro aqui, O Herói de Mil Faces, tá? Bem interessante. Vou falar uma frase aqui que Campbell falou, né? Um herói se arrisca a sair do seu dia a dia comum para a região de maravilha sobrenatural. Forças fabulosas estão lá para serem encontradas e uma vitória decisiva está a ser ganhada. O herói volta a partir dessa misteriosa aventura com o poder de conceder bênçãos sobre os seus companheiros. Campbell sobre o monômito, tá ok? Dentro desse conceito, a gente vai ver, então, alguma parte da teoria desse monômito de Campbell. Então, a teoria de Campbell tem sido aplicada por inúmeros autores durante os séculos. Artistas também vêm se beneficiando aí desta teoria. Então, alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês aqui de filmes conhecidos que usam essa teoria de Campbell. O Star Wars, o livro Harry Potter e, né, em animação, o Rei Leão, tá ok? Dentro desse conceito aqui da teoria de monômito de Campbell, ele foi dividido em 3 atos, tá? Então a gente vai ver 3 atos e dentro desses 3 atos a gente é subdividido por 18 estágios, ok? Vamos dar uma olhada então nesses atos? Então lembrando aqui, nós temos 3 atos e dentro desses 3 atos algumas subdivisões, tá? Então aqui alguns livros, né? Algumas artes aqui criadas, né, pelos seus artistas usando aí a teoria de Campbell, né? Star Wars, que a gente conhece, Harry Potter e o Rei Leão. Vamos lá dar continuidade então, trazendo aí para o cinema, mas a gente vai trazer também para o game. Dentro dessa estrutura então, desse mundo da narrativa de monômito aqui de Campbell, a gente tem os 3 atos e dentro desses 3 atos a gente tem 18 subdivisões ali. Quais são essas? Vamos lá? Então nós temos dentro do primeiro ato aqui a partida e separação. Tá? Então a gente tem dentro da partida e separação o mundo cotidiano, chamada à aventura, recusa do chamado, ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar e barriga da baleia. Tá bom? Vamos para o segundo ato daí, da continuidade aqui. Nós temos a descida e iniciação do ato 2, tá ok?
estrada de provas, encontro com a deusa, a mulher com tentação, como tentação, sintonia com o pai, a patoese e a conquista. Indo para o terceiro ato, chamamos retorno. Aqui tem recusa do retorno, voo mágico, resgate interior, travessia do limiar, Senhor dos dois mundos e liberdade para viver. Tá ok? Dentro da narrativa do monómito, a gente tem 3 atos e 18 subdivisões dentro desses atos. Tá? E vou falar um pouquinho aqui da jornada do escritor do Christopher Vogler, e daí a gente já encerra essa etapa aqui, e a gente entra com uma atividade que eu propus para vocês aqui. Tá? Então, dentro dessa jornada do herói, dentro da questão do monómito de Campbell, teve diversas adaptações ao longo da história aí, e de fato popularizou o uso da estrutura para a escrita de roteirização, storytelling e propostas do escritor e roteirista Christopher Vogler aqui, que deixou essa questão mais popular, tá? Vogler percebeu a variação entre a jornada do herói de Campbell e os roteiros clássicos do cinema. A partir desse estudo que ele fez, ele desenvolveu um guia prático, um memorando, simplificando aí o monómito possuindo 12 etapas ao invés de 18, né? Então ele trouxe lá a construção das etapas lá de Vladimir Plop, né? Ele trouxe aí a simplificação aí do monômetro, trazendo aí, em vez de possuir 18, 12 etapas, que ele traz a obra do livro dele lá, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores. Tá? Então é mais uma observação importante aí. A gente vai retomar essa etapa aqui depois das férias, tá? Fiquem tranquilos, senão a gente não lembra depois, né? E eu vou preparar aqui a atividade para vocês então, tá bom? Olá. Então, para quem ficou aí na sala, a gente tem essa atividade aí, tá? Já tá lá no Class para vocês lá, se tiver dificuldade vocês me chamam, tá bom? Então a atividade está disponível lá, Jornada do Personagem. O que a gente vai fazer? Nessa atividade a gente vai colocar em prática os conceitos da jornada do herói e dos arquétipos junguianos, e o que é a parte que a gente estudou hoje na aula de hoje, um pedaço ali, e mais um pedaço que a gente estudou na aula anterior. Criar uma mini história de um personagem inspirado em um arquétipo seguindo etapas principais da jornada do herói. Essa que é a descrição, a importância aí do ponto-chave aqui do objetivo da nossa atividade de agora. Instruções. Formar um grupo de 2 ou 3 pessoas. Escolher um arquétipo entre 12, né, dos arquidianos lá de Jung, tá? Herói, sábio, rebelde, é um exemplo, né? Então você pode escolher lá um arquétipo e desenvolver aí o teu trabalho, essa atividade. Criar uma mini narrativa, 10 linhas, respondendo essas perguntas aqui, ó. Qual é o desejo ou carência do personagem? Qual é o chamado para a aventura? Qual o maior obstáculo enfrentado? E como determinar o retorno para um novo normal? E como... isso aí. Como terminar o retorno para um novo normal. Então são essas perguntas aqui, essas 4. Respondendo elas, relacione essas narrativas com um jogo digital e filme que conhece. Então faz uma relação entre um jogo que você conhece ou um filme. E entregue o texto aqui no Class 1, tá? O desafio aqui em dupla é cada grupo vai escolher um arquétipo para o protagonista, vai criar uma mini narrativa 10 linhas, né? E aqui são as perguntas aqui, tá bom? Dicas aqui, pensar em games ou filmes inspirados, né? Como inspiração, tá bom? O prazo é a aula de hoje, tem aí até o final da aula aí, 30 minutos aí, 40 minutos. Critério de avaliação, clareza da estrutura da jornada do herói, uso coerente do arquétipo, criatividade e conexão com games e filmes, organização e ortografia, tá? Material de apoio, os slides que estão lá disponíveis no Class e os links que estão lá, os PDFs sobre a jornada do herói e arquétipo junguiano. Também vocês podem dar uma pesquisada aí nesse tema aí na internet, tá ok? Tranquilos? Beleza? Me responde se está beleza.
Pode ser, Iago? Daí, Iago, vou dar complemento. Antes de eu finalizar aqui, vocês ficam com essa atividade. E na aula que vai vir depois, eu vou deixar lá também. Eu já vou explicar agora, mas eu entro no finalzinho para se despedir de vocês e explicar um pouquinho melhor. O banco de dados, daí vai ter uma atividade mais ou menos nesse estilo aí, tá? Eu vou deixar para vocês lá já disponível. Vocês vão responder, vão ter esse tempo todo da aula aí para desenvolver essa atividade aí do banco de dados, tá? Depois eu passo para vocês certinho, beleza? Então, daqui a pouco eu retorno com vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Boas férias, boas festas amanhã aí. E a gente se encontra depois aí no nosso período de descanso, tá? Até mais, um abraço.